Ok, então hoje é a aula final do curso. Eu vou tentar rapidamente fazer uma série de comentários a respeito da quantização do campo e vou apontar os problemas que a gente acaba encontrando ao estudar a teoria quântica de campos. E tentar terminar nos últimos minutos finais com algum panorama assim, do que se pensa, do que se tenta fazer mais modernamente nessa área. Então, só revisando o que a gente construiu ontem. A gente aplicou a ideia de quantização canônica para uma teoria clássica de um campo, do campo escalar complexo, e definiu dessa forma o que seria um operador quântico. Um operador quântico que é uma função da coordenada do espaço-tempo, x0 e x vetor. E a expressão que eu encontrei, só para a gente relembrar, foi a integral nessa medida que aparece aqui em todas as minhas expressões, d3k sobre 2 ômega k. Ela aparece sempre essa medida, porque ela é uma medida relativisticamente invariante, ou seja, se você faz uma mudança de variável em que k vetor vai para o k vetor submetido a uma transformação de Lorentz, essa medida aqui fica invariante. Então, isso aqui e aqui dentro tem essas funções f que eu defini, que são as zonas planas, que tem o índice k, depende de x, e aqui esses operadores de criação e aniquilação que eu defini ontem. Também tem o índice k vetor, mais o complexo conjugado dessa f, e aqui vem o b da h de k. Essas f são ondas planas, devidamente normalizadas. Então isso aqui não é nada mais do que 2π a 3 meios e na menos i ômega k x0 menos x vetor k. E lembrando que o ômega k não é nada mais do que a energia relativística de uma partícula com um trimomento k e massa m. A gente mostrou que se a gente exige que esses operadores A e o seu complexo, o seu adjunto, o A da H, o B da H e o B, satisfazem a seguinte álgebra, a seguinte relação de comutação, que o A K comutando com A da H de Q, o A com o momento K comutando com A da H no momento Q, isso aqui tem que dar 2 ômega K a delta 3 Dirac de K menos Q. Certo? E vou escrever aqui só idem para B da. O que eu mostrei foi que, supondo então essa relação de comutação entre A e a da H, e a mesma forma para B e B da H, e todos os outros comutadores se anulam, eu posso mostrar que o φ e o seu momento canonicamente conjugado satisfazem a relação de comutação imposta pela quantização canônica. Certo? E também eu consigo reescrever o operador hamiltoniano em termos desses A's e B's da seguinte maneira: de 3K, eu mostrei mais ou menos ontem como faz isso, não fiz a conta completa, porque é meio comprida, mas eu mostrei como você procede para mostrar que o operador hamiltoniano é a integral do ômega K, A da H, K, A, K, mais B, K, B, dagger, K.
Eu também mostrei ontem que ele definiu o operador carga. Esse operador, como que eu obtenho ele? Eu observo que a Lagrangiana clássica tem uma invariância de fase, encontro a transformação infinitesimal, né, associada a essa invariância, uma transformação de fase infinitesimal, procuro a corrente de Noether associada a essa invariância, né, e eu sei que a integral então, da componente zero dessa corrente me dá uma grandeza que é conservada, essa grandeza que eu chamo de carga, né, e aí eu pego aquela expressão clássica para carga e transformo os operadores, as grandezas, os campos que tem lá em operadores, e obtenho esse operador carga, que após vários cálculos eu devo concluir que ele tem a seguinte maneira, seguinte escrita, a seguinte expressão: A dagger de K a K menos B dagger. E calculando, que eu não vou escrever aqui, as relações de comutação do H com o Q, com esses A dagger, B dagger, né, eu concluí ontem, então, que o operador A dagger e A, eu posso interpretar como operadores de criação e destruição de partículas que têm carga E, o Q, aqui eu usei Q, perdão, chamo de I, né? Partículas que têm carga E, têm energia ωk, tem massa m. Né? Enquanto que o B dagger são operadores que criam ou destroem partículas com carga menos E, massa m e energia ωk. Então, ou seja, eu parto de um estado zero, né, que é o estado de vácuo, estado de mínima energia, e estado de maior energia, que eu posso chamar de estados excitados, né, digamos, estão associados à aplicação do A dagger e do B dagger no vácuo, né, e essas excitações sempre tem massa m, energia raiz de K2. Eita, nós, faltando tudo hoje. Né? Energia raiz de K2 mais M2 e carga mais E ou menos E. Então eu digo que o A cria, o A dagger cria e destrói partículas, o B dagger cria e destrói a antipartícula correspondente. E interessante aqui que a antipartícula é uma partícula honesta, com energia positiva, apenas com a carga oposta à partícula, àquilo que eu chamo de partícula. Então eu não tenho mais aqueles problemas de interpretação das energias negativas que eu tinha quando eu pensava em termos de funções de onda. Algumas observações aqui, tá? Então, primeiro, observe que aqui eu perdi completamente a covariância explícita. Por covariância explícita, eu quero dizer uma expressão que está escrita em termos de tetravetores com todos os índices de Lorentz contraídos apropriadamente. Quando eu escrevo uma expressão dessa forma, de forma covariante, eu sei que ela é invariante de Lorentz. A invariância de Lorentz está manifesta, né? Porque todos os índices são índices de Lorentz, tetravetores, né? Índices de 0 a 4, e estão contraídos apropriadamente. Aqui não, aqui eu tenho trivetores aparecendo em tudo que é canto. Eu quebrei, eu quebrei totalmente a covariância. Então, olhando para essa expressão, não é nem um pouco, essas expressões todas, não é nem um pouco óbvio que a teoria que eu criei, ela é invariante de Lorentz. Ela respeita a simetria relativística. Isso não é óbvio, tá? E, enfim, isso vem do fato de que eu usei a formulação hamiltoniana como ponto de partida. A formulação hamiltoniana, ela quebra a covariância no sentido de que ela privilegia o tempo. Lembre-se que tudo que eu fiz aqui foi a tempo constante. Então eu sou obrigado, do começo de conversa, a separar o tempo, congelar ele. Então o tempo fica congelado, enquanto que os componentes espaciais do x, elas aparecem integradas aqui. Aqui não integrado porque eu fiz o traçado de Fourier, mas enfim, elas são tratadas de forma diferente. Então não tem jeito, o formalismo hamiltoniano ele tem essa falha, digamos, essa limitação, de que ele não é covariante relativisticamente.
Isso não quer dizer que a teoria viola a relatividade. Apenas se essa teoria ela é invariante, ela é relativisticamente invariante, isso não está manifesto, não está explícito. Certo? Por exemplo, as equações de Maxwell, elas são invariantes feitas a transformações de Lorentz. As 4 equações de Maxwell. Mas você não enxerga isso explicitamente, tem que fazer a continha e mostrar. Se você reescreve as 4 equações de Maxwell em sua forma covariante, você obtém 2 equações que são covariantes. Aí você olha para elas e diz, isso aqui obviamente respeita a relatividade. Tá? Então, isso aqui é uma escrita não covariante para uma teoria que eu não sei, eu tenho que mostrar se ela respeita ou não a relatividade. Existe uma forma de você produzir uma teoria quântica que está baseada na lagrangiana e não na newtoniana, chamada formulação funcional da mecânica quântica e que você aplica também à teoria quântica de campos. A grande vantagem da formulação funcional é que você mantém a covariância explicitamente. Ou seja, todas as suas expressões, mesmo em cálculos intermediários, envolvem sempre tetravetores. Certo? Grandezas explicitamente, você respeita explicitamente a invariância de Lorentz. Certo? Porque eu não usei aqui a formulação funcional, porque quando a gente aprende mecânica quântica, a gente aprende em termos do Hamiltoniano. Então, fica mais simples, digamos, a gente fazer a quantização de um campus a partir do formalismo hamiltoniano, usando a quantização canônica. Ela é mais familiar para a gente, certo? E principalmente essa questão de criar, destruir partículas, não fica nem um pouco evidente isso na formulação funcional. Então, físico, você enxerga mais facilmente o conteúdo físico da teoria na formulação hamiltoniana. Então tem vantagens em uma primeira apresentação à teoria de campos, você quebrar a covariância manifesta e adotar a formulação, a quantização canônica. Certo? Vou comentar logo mais sobre a invariância relativística dessa teoria que eu produzi. Essa teoria realmente ela é relativisticamente invariante, embora não seja óbvio. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Outro comentário é o seguinte, aqui eu trabalhei com o campo complexo, quer dizer, se eu calculo o complexo conjugado desse negócio aqui, coloco o Dagger aqui, isso aqui vai ficar complexo, aqui vai vir o Dagger, aqui vai sair complexo, vai sair o Dagger. Então você vê que o campo complexo não é igual ao campo. Certo? Se eu quero considerar um campo que é real, ou seja, tal que o operador φ, Dagger, seja igual a φ, quando eu tiro o complexo conjugado, esse termo tem que vir nesse e esse termo tem que vir nesse. Para que o campo tire o complexo conjugado fique igual. E isso acontece então se eu identifico o A com o B. Ou seja, o A e o B são o mesmo operador. Se eu faço isso, você vê daqui que o operador carga se anula. Então, o campo escalar real, eu só tenho um tipo de operador de criação e aniquilação. Não tem 2 mais. Tem só um. Ele tem carga nula, ele é neutro. Então, ele representa uma partícula neutra. Certo? Que não tem carga é óbvio, porque a lagrangiana de partida... Vou escrever aqui em cima só para... A lagrangiana de partida... Isso aqui é invariante para uma transformação de fase, que gera, em última instância, a carga elétrica. Se eu tiro aqui o complexo conjugado, já não é mais invariante por fase. Se eu coloco aqui um E na I alfa, aqui vem um E na I alfa e não cancela a fase. Então não tem mais realmente essa invariância de fase, então é natural que não tenha mais carga elétrica. Então, se eu faço o campo ser real, eu descrevo partículas que têm carga zero, carga nula, são neutras, e só tem um tipo de operador de criação e aniquilação. Ou seja, nessa teoria, então, partículas e antipartículas são idênticas, porque elas são neutras. Essa é outra observação que posso fazer. A terceira é uma coisa que eu já repeti, mas como umas coisas mais fundamentais que eu queria que vocês gravassem aqui, vou repetir de novo. É a grande unificação conceitual que a gente consegue obter
na teoria quântica de campos. Certo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa interação, né, aquilo que a gente chama de força, né, uma interação como uma interação eletromagnética, a gente classicamente descreve em termos de um campo, a μ, por exemplo. Aqui o potencial não é o campo, realmente, mas isso é um detalhe técnico. Tá? O conceito de campo surge na descrição do eletromagnetismo. E classicamente já você descobre que aqui dentro da descrição clássica do campo, a ideia de radiação eletromagnética. Ou seja, a ideia de que a luz não é nada mais que uma perturbação no campo elétrico-magnético. Você tem um campo eletromagnético, está espalhado pelo espaço, ele é perturbado, essa perturbação vai se propagando, e essa perturbação que se propaga é justamente a luz, um raio de luz. Na teoria quântica, se você falar na teoria quântica, uma das primeiras coisas que descobriu acerca da teoria quântica é que a radiação eletromagnética ela é quantizada. Ela tem características que são de partículas quânticas. Então surge aqui a ideia de partículas quânticas, os fótons. Então a luz, que era uma coisa pensada como onda, conceitualmente uma coisa totalmente diferente do que uma partícula, na verdade a luz também são partículas, são partículas quânticas. Então aqui você descobre os fótons. E é muito natural você pensar que esses fótons, então, eles estão associados ao quê? A algum tipo de campo eletromagnético que é transformado num objeto quântico. Então aqui é muito natural pensar que o campo clássico, ele deve ter associado a ele um campo quântico. Deve existir um campo elétrico e magnético quânticos, que estejam inseridos no formalismo da mecânica quântica para que possam operar no nível microscópico. E você associa, então, mantém essa associação, que de alguma forma são excitações desse campo quântico que representam os fótons. Então isso aqui você tem, e é muito natural em termos de interações. Na teoria de campos, você usa a mesma ideia para tratar com partículas. Então, por exemplo, você sabe, só que aqui a história começa por outro lado, quer dizer, você descobre que existem partículas quânticas, como elétron e pósitron, por exemplo. Que são partículas, que originalmente se pensavam que eram partículas, depois se sabe que tem características ondulatórias também. Então, enfim, são partículas quânticas, são essas entidades que têm essa dualidade onda-partícula. E quando você começa a pensar então, nessas partículas, você pode pensar em termos de funções de onda. Mas na teoria quântica de campos, essas partículas são descritas da mesma forma que o fóton é descrito aqui em cima. Ou seja, na teoria de campos, essas partículas são excitações de um campo quântico. Que, na prática, eu obtenho esse campo quântico por quantização de um campo clássico, um campo de Dirac. Então eu não penso mais em função de onda para uma partícula. Eu penso que existe um campo de Dirac, certo? Na prática eu começo com um campo clássico, porque eu só sei quantizar partindo de uma coisa clássica, na prática. E são as excitações desse campo quântico que está aqui que eu interpreto como elétrons. Então eu não tenho funções de onda de 1, 2, 3 elétrons. Eu tenho um campo quântico que está por todo o espaço e são excitações desse campo que tem as características daquilo que eu chamo de elétron ou pósitron. Então é uma unidade conceitual na forma como eu descrevo tanto aquilo que a gente chama de partículas, de matéria, quanto aquilo que a gente chama de interações. São descritas da mesma maneira. Essa é uma das coisas, conceitualmente, uma das coisas mais importantes que a gente obtém na teoria quântica de campos. Outro detalhe também que a gente pode observar aqui rapidamente, certo?
vamos olhar para o oscilador harmônico, tá? O oscilador harmônico quântico. Ele é basicamente uma constante aqui, que não vou me interessar em escrever, x² mais alguma outra constante aqui, p². E eu mostrei que a forma como você resolve isso, você escreve xp em termos daqueles a adaga, que satisfazem essa relação de comutação. Isso aí eu mostrei, é uma coisa que todo mundo deve aprender em mecânica quântica. Agora eu posso ter, ao invés de um oscilador harmônico, eu posso ter vários osciladores harmônicos não acoplados, certo? Ou seja, eu chamo isso aqui de x1, p1, e eu coloco aqui uma soma, mais a mesma coisa para x2, p2, mais a mesma coisa para x3, p3, e assim por diante. Ou seja, eu posso trocar esse hamiltoniano por uma soma em I, e coloco índice I aqui, certo? Onde o índice I vai de 1 até N. Isso eu posso fazer, é trivial, são N osciladores harmônicos não acoplados, certo? Eles não têm nenhuma interação entre um e outro, são independentes. Simplesmente N cópias do oscilador harmônico. A resolução disso também é trivial. Eu tenho eu tenho um A adaga, eu tenho esse operador complexo A aqui, um para cada oscilador. Então só o que eu tenho que fazer é colocar aqui um índice I, aqui um índice J, e aqui vai aparecer uma delta de J. Como eles são independentes, eles comutam quando I é diferente de J, e para cada oscilador, quando for I, isso aqui tem que dar 1. Então, isso aqui, digamos, seria quanticamente N osciladores acoplados. Agora, olhar para essa expressão que está aqui. Essa expressão é o quê? É A de K vetor. Não estou colocando chapéu aqui, tudo bem. A de Q vetor, uma delta 3 de K menos Q. Então você veja que é formalmente idêntico. Isso daqui é formalmente idêntico a isso. Só que agora, aqui o label para esses As é um índice discreto. Eu conto quantos osciladores eu tenho. 1, 2, 3 até N. Então eu tenho N osciladores, um número discreto. Aqui, o label para o oscilador é uma coisa contínua. Na verdade, eu tenho um conjunto de 3 números, K1, K2, K3. Cada um deles é um número real, de menos a mais infinito. E o que eu estou dizendo é que, para cada valor de K1, K2, K3, eu tenho um oscilador. Certo? Então, se aqui eu tenho N osciladores, aqui eu tenho quanto? Um infinito não enumerável de osciladores. Para cada valor de Q1, Q2 e Q3, eu tenho um oscilador harmônico. Todos desacoplados. Mas é um número, um infinito não enumerável. Não enumerável quer dizer que não é discreto. Você não conta de 1, 2, 3 até infinito. Quer dizer, é muito mais que isso. É um contínuo de osciladores. Então você veja que o meu campo complexo, você olha para cá, você me diz, isso aqui não é nada mais que um conjunto infinito de osciladores harmônicos. Para cada possível vetor K, eu tenho um oscilador harmônico desacoplado. Então, meu campo escalar é um conjunto infinito de osciladores harmônicos desacoplados. Certo? Então, isso aqui eu digo que tem N graus de liberdade, aqui eu tenho um infinito não enumerável de graus de liberdade. Então, a teoria é muito maior nesse sentido. Certo? E esse fato cobra seu preço. É uma teoria que lida com um número brutal de graus de liberdade. Então, embora formalmente pareça tudo muito simples, muito bonito, esse fato aqui vai cobrar seu preço e eu vou ter uma série de complicações que vão aparecer logo mais. Outra coisa que eu quero comentar aqui agora também, a questão de interpretação física dos estados dessa teoria, certo? Esses todos aqui são operadores quânticos que atuam em estados, que são quais estados? O estado vácuo
e os estados que eu crio a partir do vácuo